Neste ano de 2015, comemoramos os 70 anos da empresa Carlos Becker Metalúrgica. Para registrar a data, a marca consagrada que acompanhou os negócios até hoje passa agora a denominar-se por Becker, sintetizando o nome a fim de facilitar sua comunicação e reforçar o processo de profissionalização que vem acompanhado com a terceira geração da família. Que vocês entendam melhor como se deu o processo de evolução da empresa até hoje, vou passar a contar a história da Becker. Este é o Carlos. Ele nasceu em Rolante e, com 16 anos, começou a trabalhar como ajudante em uma ferraria de cavalo, onde acabou tomando gosto pela área metalúrgica. Quando ele completou 32 anos de idade, e isso foi em 1945, começou a fabricar triciclos e carrinhos de bebê. Estava sendo criada, aí, a Carlos Becker Metalúrgica Industrial. Se você prestou atenção no ano em que o Carlos abriu a empresa, percebeu que foi em uma época em que o mundo havia acabado de enfrentar a Segunda Guerra Mundial. E neste período após o término da guerra, existia uma proibição de se importar produtos da Alemanha e dos seus aliados. Pois é, o problema é que os moinhos de trigo e engenhos de arroz do Brasil eram todos de origem europeia, e as empresas precisavam de peças para trocas e manutenção, mas não tinham de quem importar. E é aí que começa a história de expansão da Carlos Becker, pois essa dificuldade de importação fez com que diversas empresas procurassem o Carlos e pedissem que ele fabricasse as tais peças de que todos precisavam. Os produtos fabricados pela Becker, então, passaram a ser mais diversificados. Mas não foram tempos fáceis, como não é para nenhuma empresa iniciante. Passaram-se mais de 10 anos em que trabalharam apenas o Carlos, mais 2 funcionários e sua esposa Dolores, que cuidava da parte administrativa e também, claro, da parte financeira. Afinal, nós mulheres gostamos bastante dessa parte. O tempo foi passando e o volume de trabalho aumentando, conforme aumentava a confiança dos clientes. Por isso, e também graças ao crescimento do setor, a Carlos Becker passava aos poucos a conquistar espaço em diversas regiões do Brasil. Porém, o tempo passou e o Carlos cansou. Nos anos 70, ele resolveu se aposentar. E é aí que aparece outro personagem importante na nossa história, o Décio. Na época, ele estava com 25 anos de idade e, junto com os seus irmãos, o Mário e o Evaldo, comprou a empresa do pai e então os 3 passaram a administrá-la. Nos primeiros 10 anos da nova gestão, a empresa, que então contava com 12 colaboradores, passou a empregar 80 pessoas, iniciando a fabricação de equipamentos sob encomenda para as indústrias de ração e óleo de soja que estavam se instalando no Brasil. E é neste cenário que surge outra figura essencial no crescimento da Carlos Becker, o Pacífico. De férias da Faculdade de Engenharia Mecânica, em 1977, estava procurando emprego e se interessou por uma vaga na Carlos Becker. Depois de entrevistado pelo Décio, deu início à sua história na empresa no dia 20 de dezembro de 1977, como desenhista projetista. Não demorou muito para que o novo funcionário se tornasse sócio da empresa. Com a saída dos irmãos do Décio da sociedade, o Pacífico foi então convidado para assumir o departamento de vendas e logo adquiriu uma parte da empresa. No início dos anos 80, já com a administração do Décio e do Pacífico, se iniciou uma nova fase na empresa. Embora não se possa dizer que se tratavam de tempos fáceis, a combinação entre trabalho árduo e vontade de crescer resultou em uma nova realidade. A empresa precisava de mais espaço, pois o local em que instalada não comportava mais os cerca de 150 colaboradores. Em 1984, então, inicia-se a construção da nova fábrica onde atualmente está localizada a empresa, no Distrito Industrial de Gravataí. Após 2 anos de obras, o mês de abril de 1986 ficou marcado como a data de uma importante realização da empresa, a inauguração das novas instalações. Nessa data, as instalações de 5.000 metros quadrados de fábrica e cerca de 1.300 metros quadrados de escritório pareciam até exageradas para a demanda que existia. Porém, menos de 10 anos se passaram para que, em 1995, surgisse a necessidade de uma nova expansão.
Neste mesmo ano, então, foi adquirida uma nova instalação no município de Santo Antônio da Patrulha. E, como estamos pulando de 10 em 10 anos nessa história, o próximo acontecimento deveria se dar em 2005, e realmente se dá. Nesse ano, em 2005, é a vez do Décio começar a se afastar. De mansinho, querendo, mas não querendo. Ele foi lentamente entregando aos filhos, Decinho, Diego e Graziella, o comando da empresa. Decinho, engenheiro, passou a cuidar da parte comercial, trabalhando com vendas. O Diego, administrador e bacharel em direito, ficou com a parte administrativa e financeira. E a Graziella, também administradora, é responsável pela parte social da empresa. Hoje, em 2015, junto com o Pacífico, que resiste bravamente à tentação de rumar 101 acima e entregar-se à leve brisa do mar catarinense, os três, então, administram a empresa, dando continuidade a esta história iniciada em 1945. História de uma empresa. História de vida. História que Carlos sonhou, Décio acreditou e Pacífico apostou. Uma história que se realizou e que há 70 anos se realiza. E vem se realizando porque, além de existir o Carlos, o Décio e o Pacífico, a Graziella, o Diego e o Decinho, existem também os Antônios, os Paulos, os Josés e os Joãos, que operam máquinas, carregam peso, dirigem, digitam e desenham. Também porque existem as Marias e as Joanas, que fazem pagamentos, vendem e deixam limpa a empresa. É uma história que só foi escrita e realizada porque existem vocês, colaboradores, que hoje estão aqui. Porque não há história de empresa sem que haja história de vidas, história de pessoas, que se juntam e acreditam que sempre é possível fazer mais. E quando percebem, já fizeram. Fazem há 70 anos.